Olá, acompanhe com a gente as notícias do Parlamento Estadual, agora no Jornal Panorama. E nesta edição você vai ver em destaque: CPI da máfia dos guinchos questiona regras para liberação de placas de táxi. Comissão volta a discutir qualidade da água do Rio Doce, atingido pela lama de minério da Samarco. Projeto de lei deve facilitar a elaboração de políticas públicas para pessoas com deficiência. Defesa da mulher vítima de violência e uso adequado de recursos públicos. Os assuntos foram destaque nos projetos em análise na primeira sessão ordinária da semana. Quem tem os detalhes é a repórter Luísa Bustamante. Luciana, na sessão desta segunda-feira, os deputados aprovaram 2 matérias em plenário de autoria da deputada Janete de Sá. Um dos projetos proíbe o uso de marcas desenvolvidas por gestões municipais e estadual que caracterizem promoção pessoal de autoridades e servidores públicos. O governo do estado já adotou essa questão para o governo do estado, mas acontece que nós temos ainda os municípios que muitas vezes insistem em fazer uma logomarca de determinada administração. Isso, no meu entendimento, é gastar o dinheiro público de forma imprópria e também fazer com que sejam esquecidos símbolos daquela cidade. A outra matéria institui as Patrulhas Maria da Penha no âmbito do estado. As patrulhas deverão ser compostas por policiais militares do sexo masculino e do sexo feminino e deverão atuar no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Ela vem ser uma ferramenta para auxiliar a mulher no combate à violência familiar e doméstica contra a mulher, cujos índices de incidências ainda são muito elevados no nosso estado. Nós tem diminuído, tem reduzido os níveis de incidência dessa violência sobre a mulher, mas ainda é muito alarmante. Nós ocupamos o 4º lugar e quando nós percebemos que podíamos estar dotando dessa providência, providenciamos o projeto que hoje foi votado por essa casa, em sua maioria, e que felizmente vai fazer parte de um programa do governo do estado denominado Patrulha da Família. São 4 viaturas inicialmente cobrindo a região da Grande Vitória. Eu estou colocando emenda para que mais uma delas seja adquirida para poder estar cobrindo o município de Cariacica inicialmente, mas o nosso objetivo é estender essas patrulhas pelos 78 municípios, a começar pelos municípios de maior incidência, de maior densidade populacional. Durante o expediente, também foi votado o requerimento do deputado Enivaldo dos Anjos para a criação de mais uma comissão especial. O novo colegiado vai analisar questões relacionadas à Resolução 26 de 2015 da ANP, Agência Nacional de Petróleo. A resolução regulamenta a comercialização e a entrega de recipientes de gás de cozinha. Volto com você, Luciana. Obrigada, Luísa. As normas para a liberação de placas de táxi nas cidades da região metropolitana foram questionadas em reunião na Assembleia Legislativa. A CPI da máfia dos guinchos ouviu representantes de prefeituras da Grande Vitória, nas áreas de transporte e desenvolvimento urbano. O objetivo foi questionar as formas de credenciamento para liberar a concessão de placas de táxis. As suspeitas de favorecimentos no processo de liberação dessas permissões. E a senhora sugeriu que eles se adequem, né? Recomendou que em até 60 dias façam essas adequações. Exatamente, para poder nós sabermos por que um taxista, que uma pessoa que tem a permissão, ela tem procuração para representar várias placas de táxi na prefeitura. Ora, se ela tem essa representação, ela tem um negócio de táxi. E a prefeitura permite esse tipo de situação, e não é só de Vitória, não. A de Serra permite, a de Cariacica permite, a de Viana não permite, a de Vitória também permite. Isso, no nosso entendimento, é inadmissível que essas... Vila Velha, me desculpe, também permite que essas procurações elas sejam aceitas pela municipalidade e, no nosso entendimento, essas procurações elas caracterizam que realmente existem pessoas que têm muito mais do que uma placa. Porque que ela representa outros colegas. Ela é bam, bam, bam em administração de táxi,
Por que as prefeituras permitem isso? No nosso entendimento, é uma forma de estar burlando a lei, a própria lei do município, que no nosso entendimento não poderia acontecer. Ainda durante a reunião, o colegiado ouviu o comandante do policiamento ostensivo da região norte, Coronel Marcos Assis Batista. Ele foi questionado sobre supostos abusos de policiais em blitz de trânsito em São Gabriel da Palha. Nós entendemos que muitas vezes, por conta da proximidade do policiamento com a população, o que é muito benéfico, por um outro lado também, muitas vezes pode acontecer abusos e sair da esfera de causa de trânsito para causas gerais e acabar que, com isso, comprometendo a ação que deveria se dar apenas na questão de trânsito e não envolver em outras questões, como foi denunciado aqui em São Gabriel da Palha, o caso de uma moto que foi apreendida por conta de pensão alimentícia e que, no nosso entendimento, não cabe para o caso. Mas nós pedimos ao comandante que analise a questão até para que a gente possa estar oferecendo uma resposta ao usuário e também estar vendo como é que o Estado vai ressarcir caso se ele cometeu alguma irregularidade no caso dessa apreensão. Lama de minério. Colegiado volta a debater acordo entre Samarco e governos de Minas Gerais e Espírito Santo. A qualidade da água no Rio Doce após o desastre ambiental também foi abordada. As consequências para o Espírito Santo da tragédia ambiental causada pelo rompimento da barragem de rejeitos de minério da Samarco em Mariana, Minas Gerais, foram discutidas em reunião da Comissão de Meio Ambiente. O acidente aconteceu em novembro de 2015 e, no mesmo mês, a lama de rejeitos chegou ao Espírito Santo pelo Rio Doce. A qualidade da água consumida pelas populações abastecidas pelo Rio Doce foi apontada pela chefe do Núcleo Especial da Vigilância Sanitária como a maior preocupação da Secretaria de Estado da Saúde. Nós temos aí a questão da assistência à saúde, de alertar os profissionais médicos para estarem mais atentos a sintomas de intoxicação e estarem fazendo essa notificação. Estamos trabalhando também numa questão de fazer campanhas educativas junto à população ribeirinha para não consumir a água do rio sem tratamento prévio, Porque a água sem o tratamento, ela de fato contém metais pesados e podem causar danos à saúde das pessoas. Então, a orientação muito no sentido de que a população somente consuma água após o tratamento. O diretor-presidente do IEMA, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, destacou as principais ações do órgão em relação ao desastre. Já foram emitidos 17 autos de intimação, 2 multas, cerca de 7 advertências à empresa, no sentido de exigir a ela que estabeleça estudos na região, que consiga disponibilizar a equipe técnica para apoio aos órgãos ambientais, que consiga estabelecer contato e comunicação com as comunidades atingidas e as principais comunidades atingidas, para que toda a minimização possível dos impactos e toda a compensação e recuperação possível seja executada a partir desses atos. Albertone Pereira também falou sobre o termo de ajustamento de conduta a ser firmado entre os estados atingidos e as empresas responsáveis, que recebeu críticas de membros de entidades ligadas ao meio ambiente presentes à reunião. Toda a discussão que diz respeito a esse termo de ajustamento foi conduzida pela Advocacia Geral da União e pelas procuradorias estaduais de Minas e Espírito Santo. Então, existe uma seguridade muito grande sobre a legalidade desse termo de ajustamento. E, obviamente, ele é previsto em lei como fonte de acordo, entre as partes que estão envolvidas em qualquer ação judicial. O nosso objetivo foi sempre estabelecer formas céleres de recuperação, objetividade e efetividade na recuperação e garantia futura de participação social em todos os atos, por meio, obviamente, do controle do Estado e da União sobre todas as ações que essa fundação de caráter privado vai promover para a recuperação do Rio Doce. O presidente do colegiado defendeu o acordo entre as partes e propôs que a próxima reunião da comissão aconteça fora do parlamento, na Mitra Diocesana de Vitória. O que não tiver correto ali nesse acordo tem que ser questionado, mas tem que ser questionado com uma sobriedade, para que possa não parar os trabalhos de recuperação do Rio Doce. Os trabalhos acontecerão na próxima semana fora da Casa Legislativa, Foi uma decisão tomada hoje aqui. Isso, na segunda-feira, dia
18 às 9h30 da manhã, nós estaremos lá na Mitra para questionar junto com a sociedade civil, ouvi-los, né, e o IEMA se propôs a ir junto, a estar ouvindo e fazendo esse questionamento, e aí vamos dar seguimento nessas questões, nesses pormenores aí, junto com esse acordo aí, o que pode ser feito, melhorado, ampliado, né, essa é a nossa visão. Deputados apresentam informações do Executivo para atender demanda da área de segurança. Os dados são relativos a reivindicações levadas ao governo pelo colegiado temático da Casa. A Comissão de Segurança apresentou estimativa de repercussão financeira feita pelo governo estadual para atender a uma antiga demanda da Polícia Civil. O Executivo estima custo de R$ 1.700.000 por ano para que o tempo de serviço na carreira militar seja incorporado aos vencimentos de servidores da Polícia Civil. Os dados foram apresentados em reunião do colegiado, que contou com a participação de policiais. Eu tenho convicção que o governador Paulo Artung vai sentar com a Comissão de Segurança e vão achar um caminho negociado para atender essa demanda. Eu tenho certeza, a gente tem fé que o governo vai ser sensível, até porque ele já viu que a repercussão é uma repercussão que está dentro da realidade financeira do Estado e que tem como a gente negociar isso de uma forma que não comprometa os cofres do Estado. Segue com aprovação no Parlamento Estadual o projeto de lei que deve facilitar a elaboração de políticas públicas para pessoas com deficiência. Na Comissão de Assistência Social, os deputados aprovaram o mérito de 6 matérias. Destaque para o projeto de lei do deputado Sérgio Majeski, que institui o cadastro estadual com informações sobre as pessoas com deficiência. Entre os objetivos da proposta estão identificar o perfil socioeconômico e fornecer dados para a formulação de políticas públicas que promovam a acessibilidade e a inclusão social. Outra matéria aprovada é a do deputado Da Vitória, que declara 15 de maio como o Dia Estadual da Família. Comissão de Infraestrutura repercute resultado de audiência pública e programa novas atividades. Na reunião da Comissão de Infraestrutura, os deputados deliberaram a realização de uma audiência pública em Guarapari, com a direção da mineradora Samarco. A audiência será realizada no dia 3 de maio, às 19h. O local do encontro ainda não foi definido. O vice-presidente da comissão, deputado Marcelo Santos, aproveitou o encontro para comentar os resultados de audiência pública realizada em Cariacica na semana passada. O tema da audiência foi a realização de obras em rodovias que cortam o município, como as rodovias José Sete e Aloísio Santos. Segundo o parlamentar, foi criado um grupo de acompanhamento das obras. Outro tópico da audiência foi a possibilidade de estadualização de trecho da BR-262, que liga a segunda ponte às centrais de abastecimento do Espírito Santo. Parlamentar capixaba realiza visita técnica no Paraná para conhecer experiência de sucesso no descarte adequado de lixo. O presidente da Comissão Especial de Resíduos Sólidos, deputado Marcos Bruno, conheceu iniciativas implantadas na cidade de Curitiba, no Paraná, para resolver o problema da destinação do lixo. O parlamentar representou a comissão em visita técnica e destacou ações de baixo custo e altos resultados. São várias cooperativas de catadores de lixo espalhadas pelas cidades do Paraná, e o governo do estado lhe dá todo um suporte, tanto logístico como técnico, a essas cooperativas. Agora, em relação ao município, a cidade de Curitiba, há anos eles têm investido em uma política de educação ambiental muito intensa, então assim, a visão do curitibano quando se fala em lixo, em coleta de lixo, ela é muito, muito interessante. E assim, o que a gente traz para cá é que não são experiências que consumiram muito do orçamento, Houve uma vontade dos municípios. Existe lá, por exemplo, a política do câmbio verde, são 100 pontos de troca espalhados pelas cidades, onde o cidadão ele troca o lixo por alimentos. A comissão também definiu as próximas agendas do colegiado. Nós ouvimos no primeiro momento técnicos dos municípios que trataram aqui
dos contratos, de como que é feita a coleta em cada cidade, das dificuldades. Ouvimos também um técnico da Universidade Federal do Espírito Santo, né, que fez aqui uma explanação geral da realidade dos municípios capixabas, e agora nós estaremos recebendo aqui algumas empresas que prestam serviço de coleta e destino final do lixo na Grande Vitória. Então a gente aguarda que essas empresas, espera que essas empresas tragam informações importantes para que a gente conclua os nossos trabalhos, que tem como objetivo fazer com que o lixo do Espírito Santo tenha um destino correto e não fique aí espalhado pelas ruas. O Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui, mas a programação da TV Allis Digital continua, com muita informação, debate e entretenimento para você. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.